Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em vossos corações. Eu quero agradecer o apoio de todos os irmãos que estão escrevendo seus comentários ali na seção de comentários, me apoiando o meu ministério, às vezes nos dando algum tipo de suporte, e isso é muito importante para todos nós. Às vezes eu aproveito alguma crítica bem fundamentada para pautar algum assunto aqui, né? Por isso que é importante, até as críticas são importantes para que nós possamos errar menos, né? Bom, dito isto, eu quero dizer também para os irmãos que querem falar comigo, vocês poderão acessar o e-mail tvcaminholivre@gmail.com. Eu demoro um pouquinho a responder, porque só eu estou respondendo os e-mails da TV Caminho Livre. Então, isso me toma muito tempo, porque todo santo dia eu tenho que responder a e-mails dos irmãos que me escrevem, geralmente pedindo um estudo bíblico, pedindo esclarecimento sobre um determinado assunto, e aí a gente tem que investir tempo com esses irmãos, né? Se você já me escreveu e eu ainda não respondi, eu te peço paciência, mas eu vou responder. Eu respondo a todos os e-mails, pelo menos aqueles que eu consigo identificar como sendo e-mails procedentes de pessoas que querem conhecer um pouco mais da Bíblia, né? Aquelas pessoas que me escrevem com ironia, com cinismo, essas aí eu simplesmente ignoro, né? Algumas pessoas também me escrevem apresentando materiais contra a doutrina da Trindade. Eu já disse muitas vezes, eu fui até indelicado muitas vezes, né? Porque eu já disse que estudei de forma detida e meticulosa essa questão por 4 anos, questão da Trindade. Fiz muitas pesquisas, comprei muitos livros a respeito do assunto e não fui convencido de que a Trindade é uma invenção humana, né? Eu acredito na doutrina da Trindade, respeito aqueles que não creem mais, que não acreditam mais, respeito muito, só que eu creio na doutrina da Trindade. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu já pedi para que essas pessoas que não creem nisso me respeitassem, porque eu não tenho mais nenhum interesse em receber qualquer tipo de material a respeito desse assunto, entende? Qualquer dia desses nós vamos, quem sabe, se for da vontade de Deus, trabalhar esse assunto aqui na TV Caminho Livre, mas com respeito àqueles que não entendem deste modo e que não creem do mesmo modo que eu creio, certo? Outra coisa, eu queria apresentar a vocês aqui, para quem gosta de ler, um livro que servirá para ampliar ou para esclarecer ou para te introduzir num assunto que é de suma importância em face dos posicionamentos políticos que estão sendo desenvolvidos e que estão sendo apresentados ao mundo e ao mundo ocidental especialmente, e especialmente aqui no Brasil também. Esse livro aqui, ó. O livro se chama Desinformação. É um livro que foi escrito por 2 pessoas, um jornalista e um tenente-general da Romênia, que fez parte da KGB, a polícia política e secreta da ex-União Soviética. Ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Olha só, por que nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem no Brasil hoje? Por parte da classe política esquerdista, por parte do Supremo Tribunal Federal, com exceção do ministro Marco Aurélio Mello, que tem se posicionado de uma forma coerente, né, e com muito bom senso nos últimos tempos, né? Com exceção do ministro Marco Aurélio Mello, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal defendem uma ideologia progressista, esquerdista, né, e estão fazendo ativismo judicial
lá dentro do Supremo. Estão criando leis, né? Estão debatendo assuntos que não são assuntos da alçada do Supremo Tribunal Federal. Você vê uma mídia completamente corrompida, vendida e criminosa também, né? TVs, jornais e rádios estão mancomunados, né? Conluiados com um esquema esquerdista, com a mentalidade esquerdista. Nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem no Brasil já há 60 anos, né? Mas agora nos últimos anos isso se tornou flagrantemente permanente, né? Nós temos políticos, juízes, jornalistas descomprometidos com o interesse da nação brasileira, descomprometidos com os interesses do povo. Quando você ler esse livro aqui, Desinformação, você vai saber o que desinformação realmente significa. Nós estamos vendo aí o STF perseguir pessoas que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro simplesmente por isso, né? Sob pretexto de que eles estão patrocinando, incentivando e desenvolvendo ações antidemocráticas, né? Ou seja, a liberdade de expressão hoje no país, especialmente para nós que trabalhamos com comunicação, é o meu caso, né, está seriamente ameaçada. Nós estamos na iminência de sermos assacados com a PL 2630, né, que é conhecida hoje como a Lei da Mordaça, e que poderá eliminar a liberdade de expressão do país, poderá censurar todos aqueles que trabalham com algum tipo de comunicação, seja de modo profissional, seja de modo amador, né? Nós que trabalhamos com rede social hoje estaremos sob a mira, né, de uma censura criminosa. Eu digo criminosa porque a Constituição nos garante a liberdade de expressão, não é? É um direito que todo cidadão tem de se expressar livremente, de opinar livremente. Esse direito nós perderemos, estamos na iminência de perdê-lo, né? Se a sociedade brasileira não se mover, né, nós perderemos esse direito. E perderemos isso em pouco tempo, né? Então, quando você ler esse livro, Desinformação, você vai saber o que realmente significa desinformação. E o interessante é que políticos esquerdistas, o judiciário ativista, né, a Suprema Corte ativista e a mídia completamente ativista também, engajada, eles é que estão nos acusando, nós conservadores, de praticarmos a desinformação. São eles é que praticam a desinformação. Eles estão utilizando a velha estratégia comunista, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa é a estratégia. Eles chamam a nós conservadores de fascistas, de reacionários, né? Quando eles são fascistas, eles são os reacionários, né? Eles são os obscurantistas, e não nós. Nós participamos de uma sociedade conservadora, nós somos um povo conservador, um povo que teme a Deus, né? Um povo que tem as suas bases emocionais, psicológicas, mentais, espirituais, fundamentadas na família, na palavra de Deus. Tudo isso está sendo tirado de nós, né? Nós estamos hoje nós estamos vivendo no limiar de uma bolha, de uma realidade paralela. E essa realidade paralela, ela pode ser muito bem percebida hoje, se você ler este livro aqui, ó, Os Intelectuais e a Sociedade, de Thomas Sowell. É outro livro cuja leitura é tão importante quanto a leitura deste livro, Desinformação. Bom, ao ler o Desinformação, você vai descobrir as estratégias, né, que os progressistas estão se utilizando para poder solapar a nossa identidade cultural, né, a nossa cosmovisão, né? Vocês vão descobrir como é que eles fazem isso. Essa é uma estratégia já antiga, stalinista inclusive, foi criada na época de Stalin. E essa estratégia da desinformação, ela vai desembocar aqui, ó, no que este livro fala. Na criação de uma realidade paralela, onde imprensa, produtores de cultura, os membros do judiciário,
E quando eu digo isso, não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo ocidental, especialmente Estados Unidos, né? Os produtores de cultura, o que eles estão fazendo na verdade? O que é que eles estão promovendo? Eles estão construindo uma realidade paralela. Um mundo contrário ao nosso mundo, o mundo cristão, o mundo real no qual nós vivemos. O mundo que foi criado por Deus. Deus é o autor da vida, Deus é o criador do universo. Mas nós estamos estudando aqui Romanos, e no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, a partir do verso 18, Paulo deixa muito claro o seguinte, olha, Deus tem entregado algumas categorias dos ímpios aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desejos vãos, às suas próprias ideias. Por quê? Porque essas mesmas categorias de ímpios estão desprezando o conhecimento de Deus. E o que nós estamos vendo hoje não é simplesmente um relativismo dos princípios que fundamentaram a nossa existência, a nossa criação, a nossa educação, a nossa formação, enquanto cidadãos que nós somos, enquanto pais de família, enquanto profissionais. Não. O que acontece no mundo hoje não é apenas então somente um relativismo. Nós estamos lidando agora com uma cosmovisão já estruturada, uma realidade paralela. Existem só dois mundos, e Jesus já deixou isso bem claro há muito tempo. Olha, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira alternativa, não existe neutralidade. Ou você está com Cristo, do lado de Cristo, ou você já está num mundo que navega em rota de colisão ao nosso mundo. Só existem esses dois mundos, esses dois eons. Estou usando uma palavra grega aqui, né? Que indica, que caracteriza isso, esse mundo, esse sistema de coisas, cujo príncipe é o próprio diabo. E aí muita gente, quando a gente fala isso aqui, vai chamar a gente de fundamentalista, aqui mesmo na TV, quando eu fiz um vídeo aqui, né, falando sobre essa atmosfera demoníaca na qual nós estamos inseridos aqui. Eu recebi muitas críticas, mas é natural, isso hoje não me incomoda mais, né? E gente me chamando de fundamentalista, gente decepcionada comigo. Olha, gente, vocês podem se decepcionar comigo, que é um direito de vocês. Agora, é um direito meu me posicionar diante do conhecimento que eu já adquiri ao longo da minha vida, né? Eu deixei de ser um idiota útil. Já há algum tempo eu deixei de ser idiota útil, né? Não há a mínima possibilidade do cristianismo se aliar a qualquer espécie, né, de comunismo, de socialismo. Socialismo, comunismo são doutrinas, digamos assim, né, antagônicas, né? São doutrinas que se opõem, elas estão em rota de colisão com o cristianismo. Não há como você associar isso. E aí eu vejo com estupefação comunidades cristãs, algumas igrejas cristãs, né, desenvolvendo certas teologias que são primas e irmãs da teologia da libertação católica, né, que foi muito combatida pelo Papa João Paulo II, combatida corretamente, porque essa doutrina nasceu lá na União Soviética de Stalin, não é? E nós temos hoje dentro do movimento evangélico, cristão evangélico no Brasil, a tal da teologia, falhou a memória aqui agora, né? Teologia integral, um negócio assim, missão integral, teologia integral, um negócio assim, né? Que nada mais é do que uma cópia fajuta da teologia da libertação, né? É como se Cristo estivesse chancelando esse tipo de presença do cristianismo no mundo. A gente percebe que Jesus não foi ativista de nenhuma dessas causas políticas e sociais quando ele esteve na Terra. Jesus não foi ativista. Você não vê Jesus lutando pelo direito dos gays, você não vê Jesus lutando pelos direitos LGBT, pelos direitos dos negros, né? Pelo racismo dos brancos. Você não vê Jesus atuando nessas áreas. Você vê Jesus falando sobre o reino de Deus, você vê Jesus pregando sobre o reino de Deus, você vê Jesus inaugurando o reino de Deus na terra para fazer uma contraposição ao reino de Satanás, né? Porque ele é o príncipe deste sistema de coisas que aí está. Um sistema de coisas que nós estamos hoje enfrentando cara a cara. Não há mais esse negócio de esconder, não. Nós estamos diante de uma guerra. E essa guerra transcende o âmbito cultural, os aspectos culturais, né? E ela vai desembocar no aspecto espiritual, né? Então, nós estamos numa guerra
Num dos meus vídeos agora, num dos meus vídeos mais recentes, eu falei sobre a questão da perseguição, analisando Romanos capítulo 5, versículo 3, se não me engano, as tribulações, né, e falei o seguinte: nós estamos caminhando para o Apocalipse 13. Nós estamos caminhando para o Apocalipse 13, que é quando a besta, o anticristo, né, ele aparecer para o mundo, e através do falso profeta, que nós acreditamos ser uma falsificação da volta de Jesus, né, ordenar, exigir do mundo adoração a ele, o anticristo. Né? E evidentemente isso vai se desenvolver com a premissa de que, se você não obedecer a essa exigência do anticristo, você perderá os seus direitos de cidadania e você será condenado à morte. Você não poderá comprar nem vender, e muitos serão condenados à morte. Ou seja, um ambiente de persecução total. Graças a Deus nós sabemos que Deus também tem o seu povo na terra, né? E haverá aí um Armagedon aqui, né? Haverá uma batalha de proporções que a gente não sabe ainda dimensionar, mas nós sabemos que o exército de Deus, né? E nós fazemos parte desse exército de Deus, nós passaremos por uma grande tribulação, uma grande batalha, né? E nós não nos renderemos, certo? Então nós temos que estar acordados para isso. Nós temos que deixar de ser idiotas úteis, deixar de acreditar na mídia. Não acredite naquilo que você vê na televisão, não acredite. Não acredite em jornalistazinho safado, que é o que mais existe no Brasil hoje. É jornalista safado, mentiroso, criminoso. Criminoso por quê? Está apoiando uma ideologia aí que aparentemente se apresenta como benfeitora da sociedade, né, como preocupada com o bem-estar do povo brasileiro, preocupada com o bem da humanidade. Isso é mentira. Isso é mentira. O Brasil hoje é vítima de uma política completamente contrária aos nossos interesses. Né, uma mentira deslavada, uma conspiração deslavada que existe aí fora para detonar o Brasil. Né? O Brasil hoje está sendo vítima disso. Né? Você vê pessoas de outras nações querendo se intrometer em assuntos que são nossos, né? Especialmente a Amazônia. É como se a Amazônia estivesse em chamas mesmo, de verdade. Quando quem conhece a Amazônia sabe que é impossível a Amazônia pegar fogo. E todo ano nesse período acontece queimadas ali na periferia ali da região amazônica. Né? Isso é uma coisa, infelizmente, é uma coisa cultural até, que se tornou comum. É óbvio que eu não estou concordando com isso, não concordo com isso, nós devemos eliminar isso. Né? Só que isso é comum, né, nessa época do ano. Né? É quando o período de chuva se encerra e nós ficamos no período da seca, né? Especialmente aqui do centro-oeste para o norte. Nós sofremos muito essa questão de queimadas, nós sofremos muito com isso. Todo ano a mesma coisa. Né? E aí as pessoas de fora se aproveitam desse tipo de coisa para o quê? Para manchar a nossa imagem lá fora, para dizer que nós somos um povo sofrido, que nós temos um governo assassino, genocida, que não se preocupa com o bem-estar do povo, que não se preocupa em proteger as florestas. Né? Ora, o Brasil é o país que mais soube proteger as suas florestas no mundo. Não existe nenhum outro país que protege as suas florestas como nós o fazemos. Né? Não existe. Então, quer dizer, são tantas as coisas, são tantas as áreas em que nós poderíamos trabalhar, desenvolver ideias aqui, mas o que eu quero dizer para você é isso. Em suma, existe uma realidade paralela aí fora, né? E Satanás tem os seus instrumentos. Né? E eles se encontram dentro da Câmara Federal, se encontram dentro do Senado Federal, eles se encontram dentro da Suprema Corte, em sua grande maioria, em sua esmagadora maioria, já que dos 11 ministros do Supremo, 10 estão comprometidos com essa agenda esquerdista, essa agenda progressista, deveriam estar comprometidos em ser os guardiões ou guardiães da lei, né? E não em se intrometer em assuntos para os quais eles não foram chamados a opinar. Né? Mas nós vemos uma Suprema Corte aí que apita sobre tudo, se intromete em tudo, né? Há uma Suprema Corte que quer governar o país, não receberam a autoridade para isso, né? Inclusive na Constituição, o papel deles é outro, mas nós vemos aí uma Suprema Corte dando voz a gente que não tem nada a ver, dando voz a um moleque safado, criminoso, né? Com ideias tão ridículas, tão pateticamente contrárias aos nossos interesses, ao interesse real do povo de bem dessa nação, dando voz a um alarmista que projetou não sei quantos milhões de
de mortos, né? Centenas de milhares de mortos, né? Por conta dessa pandemia que também veio lá do outro país lá da Ásia. Quer dizer, nós estamos às voltas com uma coisa muito louca, muito demoníaca, todo santo dia. Então eu peço a você, meu irmão, você que está comprometido com a verdade da palavra de Deus, você que tem a Bíblia como sua autoridade única e final, né? Não preste atenção no que a TV está dizendo para você. Não preste atenção no que os jornais estão dizendo para você. Não preste atenção. 90%, né, da nossa mídia não tem compromisso com a verdade dos fatos. Não tem compromisso com o bem-estar do povo brasileiro. Não tem. Nossa mídia é corrupta. A nossa mídia é vendida. A nossa mídia, rádio, TV, jornais, toda ela está corrompida, toda ela está vendida, toda ela está a serviço desta realidade paralela, certo? Não acredite, deixe de acreditar na mídia, deixe de acreditar nessa extrema imprensa, nessa chamada mídia oficial, né? Que segundo o Supremo e alguns políticos do Senado e da Câmara, só eles praticam o verdadeiro jornalismo. Eles nunca praticam a desinformação, o que está sendo muito comentado hoje, tal da fake news, né? Não, eles não. Né? Mas nós que somos produtores de informação independentes, nós sim, nós produzimos fake news, nós produzimos a mentira, nós produzimos a desinformação. Na verdade, como eu disse e repito, encerrando esse vídeo, eles praticam aquela velha estratégia comunista. Chame-os do que você é. Você é fascista? Diga que eles é que são fascistas. Né? Você é reacionário? Diga que eles são ele é reacionário. Chame-os do que você é. Acuse-os do que você faz. Eles nos chamam de genocidas. Eles é que são genocidas. Stalin matou milhões de pessoas. Mao Tse-tung matou milhões de pessoas. Pol Pot matou milhões de pessoas. Foram verdadeiros genocidas. Ho Chi Minh matou milhões de pessoas. Eles são os genocidas, não nós. Hitler matou milhões de pessoas. Aí nos chamam de nazistas também, né? Virou moda agora nos chamar de nazistas, né? Nazifascistas. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa é a velha estratégia comunista que estão tentando nos rotular, com a qual estão tentando nos rotular. Mas fique atento para isso, fique esperto para esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, tá? É óbvio que a oração é fundamental, sim, mas nós temos que agir também, né? Nós temos que tomar posição. E o que eu estou fazendo aqui também tem muito a ver com isso, tomada de posição, entende? Eu sou radialista profissional, eu tenho um registro como radialista profissional no Ministério do Trabalho. Eu sou um profissional da comunicação no meu país e a Constituição do meu país me garante liberdade de expressão. Eu tenho liberdade, a Constituição do meu país me garante a liberdade para poder me exprimir e me expressar livremente. Livremente. Né? Só que, se nós ficarmos de braços cruzados, nós, enquanto cidadãos e cristãos que nós somos, estamos no limiar, né? Estamos à beira, né, de coisas que farão com que nós percamos os nossos direitos mais sagrados garantidos pela Constituição do nosso país e garantidos, por que não dizer, pela palavra de Deus. O direito de nos manifestar, inclusive, como cristãos, como crentes em Deus que nós somos. Nós estamos próximos, muito próximos, de uma batalha, de uma guerra. E essa guerra, meu irmão, ela, como eu disse, ela alcançará dimensões inimagináveis. Prepare-se para essa batalha. Prepare-se para essa batalha. Que Deus abençoe você que tem compromisso com a palavra de Deus, você que tem compromisso com a verdade dos fatos. No próximo vídeo nós vamos voltar, já voltando a comentar o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.